Qual é a única parte do carro que é feita no Egito? Qual? Não, adivinha aí, ué. Vou dar resposta tão fácil assim não, ué. Não sei, cara. Não sei não, Roy. É os faraós. Meu Deus. Ah, tá. Era melhor não ter perguntado, né? Qual que era a resposta. Então o cara chegou e cumprimentou uma tora de madeira. Que hora era? Uma tora de madeira? É. Que hora era? Sei, cara. Era 8 horas. Caramba, foi pior. Então, pessoal, vamos começar o podcast Melhores do Mundo. Como eu falei anteriormente, o podcast mais especial da internet. Hoje, todo mundo aqui está super ansioso, todo mundo nervoso, porque nós estamos com a presença ilustre do desenhista, nosso ídolo aqui, Watson Portela. Muitas palmas, galera! Watson! Aê! Que bonito! Watson, Watson, seja bem-vindo ao podcast MDM. A gente fala que é o podcast mais safado da internet. Hoje é o podcast mais especial. Tem muita honra em recebê-lo aqui. Nós temos aqui o Hel, o Algures e o Rodney Bukemi, e todos nós somos muito fãs seus. Watson, vamos começar então esse podcast que eu queria saber um pouquinho quando você começou a desenhar e como você entrou no mundo dos quadrinhos, assim. Fala um pouquinho mais sobre isso, como você começou a não só a desenhar, mas qual foi seu primeiro trabalho, onde na sua carreira de artista você começou a virar mais para as histórias em quadrinhos, pra gente saber mais um pouquinho. Olha, eu comecei a fazer quadrinhos no Diário de Pernambuco. Eu fazia tiras. Depois passei para um caderno, ficou uma folha só para mim, de tiras, um caderno dominical. E eu fazia histórias de vários temas, né? E fiz Zumbi dos Palmares, fiz personagens que eu mesmo criei. Em seguida, eu fiz um Tarzan para Ebal, e eles e o Eisen não aceitou, porque ele disse que já comprava material pronto, mas me encomendou um material lá, que era a Casa Grande Senzala. Só que eu não queria ler aquele livro, o livro era chato. Eu inventei uma mentira, disse que o autor exigiu muito para ceder os direitos. Na verdade, não foi verdade. Aí ele disse: quando você tem alguma ideia, eu digo: tenho. É o Caçador de Esmeraldas, foi ideia minha. Eu fiz esse trabalho, levou um ano para fazer. Fiz ele só no pincel, né? Na época, eu não conhecia nada muito sobre quadrinhos. Eu achava que o desenhista tinha que fazer letras, tinha que fazer roteiro, tinha que fazer tudo. Uhum. Então eu aprendi a fazer de tudo. Uma coisa que eu já tinha de bagagem, né? Por causa da publicidade, por conta das artes plásticas. E de tudo que você diz era o que? Arte final, cor, essas coisas? Tudo. É. Então, hoje em dia não mudou nada não, tá tudo a mesma coisa. Watson, eu lembro que eu cheguei, eu acho que a primeira vez que eu vi um material seu era foi quando você desenhou algumas edições do Chat, né, que era uma espécie de text, né, nacional, que eu acho que quem escrevia era o seu irmão, né? Exato. Então, isso foi o quê? Isso era início dos anos 80? Não. Quando eu fui morar no Rio, comecei a trabalhar para a editora VEC, eu fiz uma história chamada O Começo. Eu estava cansado de enviar material para a editora e ia entender muito. Aí eu disse: bom, se ele rejeitar essa aí, eu vi uma matéria sobre a Spectrum. Só tinha desenhista brasileiro, né? Então eu enviei. Se ele rejeitar, vai ser o começo, vai ser o fim, né? Aí ele aceitou. Isso era a Spectrum, a revista de terror, né? Exato. Foi lá que eu vi o primeiro trabalho dele. Eu também acho que eu lembro de ter visto o primeiro na Spectrum. Eu também.
Eu comecei na escola. Watson, e aí, eu acho que esse período foi um período que você refinou um pouco o seu traço, né? Você tinha um estilo mais voltado assim pro quadrinho tradicional. E eu acho que daí foi quando você começou a seguir uma escola mais europeia, assim, né? E lembra até que chegou uma época que as pessoas te comparavam muito ao Moebius. Acho que até chamavam você do Moebius brasileiro, né? Na época que você lançou Paralelas também, né? O pessoal fazendo um pouco de correlação com o Garagem Hermética, né? Esse período em que você, digamos, encontrou seu traço, assim, foi mesmo com influência desse quadrinho europeu? E como é que você teve acesso a esse material, assim, né, na sua vida? Olha, quando eu iniciei o Paralelas, eu não tinha nenhuma referência de Moebius ou de qualquer outro artista europeu. Isso aí eu fazia história de terror. E me veio uma ideia, porque eu recortava do jornal umas matérias de pessoas que estavam sumindo no ar, desaparecendo na frente de todos. E durante, eu acho que um mês, saiu direto matérias de pessoas sumidas, gente que sumia dentro de ônibus, no quintal da casa. Eu fui recortando e aquilo foi me deixando curioso. Eu decidi fazer uma história baseada naquilo. E peguei o Cangaceiro lá, e uma mulher que era do presente, do meu presente, na época era 75, era 76. Joguei, fiz a história, mandei para a editora. Depois que eu enviei, eu me lembrei, caramba, eu trabalho com a Espectro, é uma revista de terror. O editor vai me rejeitar, eu tô ferrado, esse mês eu dancei. Porque você trabalhava com uma editora, e mandou material para outra, foi isso que aconteceu? Eu trabalhava para a Beck, com a revista Espectro. Ok. Foi logo após eu ter enviado, eu fiz o começo, a editora aceitou, e aí eu passei a fazer história de terror. Na quarta história, foi que eu tive essa ideia de fazer esses paralelas. Aí me lembrei que trabalhava numa revista de terror, né? E aí eu pensei, o editor vai rejeitar esse material. Que era uma coisa, que era uma pegada mais ficção científica, né? Paralelas. Exato, não tinha nada a ver com terror, né? E aí, para minha surpresa, o editor disse ia publicar, porque eu disse, segundo ele, o material tinha muito a ver com terror, cada os monstros que havia na história, essas coisas todas, né? Então eu disse, beleza, não vou perder meu mês, né? Vou ganhar o meu, né? Aí ele publicou, foi a partir daí que começou tudo para mim. A gente, como você sabe, eu já falei pra você, todos nós somos muito fãs seus, a gente acompanhou basicamente tudo que foi lançado nos quadrinhos aqui, não só nos anos 80, nos anos 90, tudo que saiu, né, saía nas bancas, a gente sabia porque você tinha um traço muito peculiar. E o réu, ele mandou pra gente um link, eu não sei se você consegue abrir, é esse link aqui, que é um gibi do Cobra, que era o personagem do Stallone. Eu lembro disso. Que você assinou como... Você não assinou, né? Barroso. Você assinou com o pseudônimo Barroso. Por que você... Só uma coisa, por que você assinou com esse codinome? Olha, eu fui batizado com o nome de Watson Barroso Portela. Só que quando eu fui registrado, meu pai tirou Barroso. E aí eu decidi usar esse sobrenome como pseudônimo, né? Entendi, é porque a gente tá vendo aqui que essa revista, a editora não pagou os direitos autorais pra fazer esse gibi do Agente Cobra. Foi por isso que você usou seu pseudônimo? Não. Eu nem sabia que eu não tinha usado. Eu fiz outras adaptações de filmes, né? Mas assim, eu não assisti o filme. Eu não assisti nenhum deles. Na verdade, eu ia pro cinema, né? Assistir e contava. Aí eu desenrolava a história de minha moto. Aí eu fiz no Passageiro, fiz aquele Arnold Schwarzenegger, né? Que era o Exterminador. E fiz por último o Cobra, certo? Mas eu assinei com o Barroso, o Cobra, eu fiz 2 semanas. Nossa senhora, quantas páginas? Caramba! 36 páginas aqui, ó. Que isso? Brincadeira, hein? Não dormiu pra fazer essas páginas, né? Não, deixa eu explicar. Eu fiz menor que o formato aí. Você fez um tamanho A4? Menor.
Era 13,5 por 17,5 que tá aqui formado. Você desenhou já no formato que ia sair a revista, né? Menor. Nossa. Nossa, bem menor ainda, cara. Quase o tamanho do cartão, cara. Tá certo. O Watson, uma coisa que a gente tava falando também é que, assim, você fez tudo quanto era trabalho, né? Outra que a gente lembrou aqui, que foi o réu, que ele passou pra gente até um almanaque do Gugu, que você também fazia nos anos 90, na época que saía gibi do Gugu. Tem algum caso curioso, assim, por exemplo, quando você assim, pegava no caso, esse gibi do Gugu pra fazer, como é que chegava, assim, o roteiro chegava, tinha que ter alguma aprovação do Gugu, alguma coisa assim? Conta mais um pouquinho nessas épocas que você fazia um pouquinho desse trabalho dos anos 90. Antes, quando foi proposta essa revista que o Gugu queria fazer, ele pediu que alguns desenhistas fizessem ele, né? Então todo mundo fez ele de todo jeito, bonitão, alto. Eu fiz ele um pouco menos gordo, mais baixinho, né? E ele aprovou muitos trabalhos. Ele aprovou, todo artista é vaidoso, né? Então eu sabia, eu fui direto na vaidade dele, fiz ele elegante, esbelto, eu sabia que ele ia gostar disso. Aí ele aprovou meu trabalho, me chamou no SBT, botou um fotógrafo ali em discussão, que eu ia precisar de referências do palco, de tudo, né? E eu fui, tira a fotografia disso, tira a fotografia do camarim, tira a fotografia das meninas que dançavam, das roupas, dessas coisas todas. Aí sim, hein, Watson? Né? Aí eu peguei todas as referências que precisava, aí o roteiro era feito por lá. E eu desenhava. Daí a revista ia para o Gugu, só fazia divulgação no programa dele, né? Teve um lance curioso, porque quando eu comecei a fazer a revista do Gugu, o pessoal que era do departamento, que era o pessoal de super-heróis, começou a criticar, né? Dizendo, o cara vai fazendo Gugu, que vergonha, não sei o quê. Mas, de repente, o Gugu passou a vender mais do que qualquer super-herói da Editora Abril. Uma coisa aí que eu queria conversar contigo. Você sempre teve... o seu desenho é conhecido por todos nós que éramos adolescentes dos anos 80, 90, pelas mulheres maravilhosas que você desenhava, né, cara? E eu lembro... Ô, réu, só antes de eu concluir, era um cara que desenhava bunda de mulher mais perfeita que eu já vi, cara. Isso é verdade, isso é verdade. Nossa senhora. Então, e o que era legal é que, tipo assim, você fazia isso no quadrinho infantil, quer dizer, na revista do He-Man, da Tia, na revista do Gugu, a gente sempre tinha a oportunidade de ver, né, uma gatinha de biquíni, né, um fio dental e tal, né. Na época, tipo assim, não tinha nenhum editor que ficava pentelhando, não, isso não pode, que é isso, essa mulher tá pelada demais, não sei o quê. Ou não, ou era mais liberado naquela época? Nada, liberado nada, cara. O problema é que eu causava lá dor de cabeça pro chefe de arte. Ele ficava pau da vida, porque eu tava calcinha aparecendo, botava aquelas bundas, aquelas mulheres, uma bailarina do Gugu. Tava uns barraquinhos aparecendo, né? Sempre. Mas eu tinha o apoio do diretor do departamento. Então, uma vez, o chefe de arte censurou um quadrinho meu do Gugu, só que aparecia a calcinha da menina, mas quase aparecia mesmo a chatinha dela, né? Aí o cara foi passar baixo, cara, com um calçulão, né? Aí quando eu fiquei toda a vida, falei com o diretor do departamento, ele chamou o chefe de arte, deu uns poucos, ele mexeu no meu original, disse, o trabalho que ele fizer vai sair do jeito que vai, isso era pra mais capaz, aparecendo uma chatinha da minha. Fica assim. Tá certo. Watson, eu como um adolescente safado dessa época, eu só tenho a agradecer esses desenhos maravilhosos. Eu também, cara, pra ter uma ideia, continue com isso, por favor. Pra ter uma ideia, eu não lembrava, eu não lembro dessas revistas do Gugu serem divulgadas no programa do Gugu, mas lembra das revistas, pra ter uma ideia. Isso fica no inconsciente. Não se faz mais quadrinho como antigamente. É verdade. Isso é a maior putaria! Ei, Watson, vamos falar sobre um outro período. Ali nos anos 80, eu lembro que a Abril
ela abriu abriu muito espaço, assim, para desenhistas nacionais, né? E eu lembro que você foi um dos assim, o desenhista principal, assim, que abriu o cocô, né? Você desenhou bastante capas, né, para as revistas da Marvel, da DC na época, e eu acho que você foi um dos poucos, né, artistas nacionais a publicar material autoral na revista Aventura e Ficção, né, que era uma puta revista, né, da editora Abril naquela época, que trazia quadrinho europeu, né, um quadrinho diferente daquele quadrinho habitual americano que todo mundo tava acostumado de ver, né. Como é que foi isso, Watson, essa época? Como é que surgiu o convite, o projeto, e por que a Abril, assim, começou a investir nesses quadrinistas nacionais? Olha, quando eu fui convidado para fazer capas, né? Antes disso eu já estava fazendo, eu fiz uma revista que ia fechar tinha uma personagem que eu não lembro o nome, e eles pediram para fazer essa revista. É uma história bobinha, né? Que eu fiz menor do que o formatinho para ampliar. Aí eu fiz a revista em 2 semanas, depois fui convidado para fazer capas. Aliás, fui convidado para fazer She-Ra. Fiz uma história da She-Ra, depois passei por He-Man como colaborador. E aí fui convidado finalmente para fazer capa. Foi quando eu fui conversar com o Cláudio Barra, que na época era o editor dos super-heróis, era o chefe do departamento, e eu disse para ele, eu faço, mas só tem um detalhe, se tirar meu nome, eu não faço. Aí ele disse para mim, só convidamos você para você fazer por causa do nome também, né, cara? Não teria lógica você desenhar, a gente ter o seu nome. Então eu fui um dos primeiros desenhistas brasileiros, o primeiro a ter o nome assinar as capas. Exato, publicado na minha capa da editora Abril. A partir daí foi que eles começaram a abrir mais espaço para outros desenhistas, como surgiu essa revista Ficção e Aventura. E me fizeram um convite, né? Mas não estava vendendo bem a revista. E eu fiz uma história que foi Dragões Urbanos. E depois fiz eles ia fazer outra, mas acho que eu nunca vi um artista assim desenhar tantos personagens diferentes como você desenhou, assim. Você desenhou o Jaspion, o Changeman, o Black Kamen Rider, o Gugu, assim, foi de tudo. Tem alguma história ou algum personagem assim, que você teve um carinho especial a mais, que você olhou assim, pô, esse trabalho eu me lembro com muito carinho, foi muito legal? Olha, eu fiz também a Globo, né? Fiz a Xuxa, fiz várias paquitas, mas dessa fase assim, trabalho legal mesmo assim. Todos eram legais, porque eu sempre fui um profissional que qualquer trabalho, mesmo sendo comercial, eu fazia com respeito, né? Com respeito a mim mesmo, primeiro, e eu fazia numa boa. Problema, como eu estou fazendo agora mesmo, entendeu? Eu estou fazendo novo, infantil. Eu faço qualquer estilo, eu trabalho em cima de qualquer estilo. Eu acho que eu aprendi que desenhista tinha que desenhar qualquer estilo, qualquer coisa. Eu fazia tanto. Eu trabalhei na média, comigo não tem coisa, eu faço isso tudo um pouquinho. Agora, um trabalho específico assim, eu te falar que eu gostei na Abril assim, eu acho que não ia bem complicado, né? Todos. A pergunta que não quer calar. Você um dia foi Mike Deodato por um dia? Eu sou muito amigo do Mozart Couto, né? Não sei se você o conhece pessoalmente, mas ele falou que na época assim, que os brasileiros estavam começando a trabalhar pro mercado internacional, o Deodato estava no auge, né? Então todo mundo teve que emular o Deodato, teve que copiar um pouco do traço dele para ele poder cumprir certos prazos. Você entrou nessa jogada também? Você fez parte do Deodato Studios, assim, ou não? Olha, eu conheço mesmo, pessoalmente, nunca conheci, não conheço o Deodato. E quando eu fui convidado, não fui convidado pelo Nelson de Carvalho, muito menos pela Mitos, que era quem estava vendendo os artistas pro mercado americano. Eu fui convidado por um agente americano, ele me ofereceu qualquer título da Marvel que eu quisesse, ou da DC, ou de qualquer outra editora, agora com a condição que eu quisesse um estilo assim,
Adam Hughes. Adam Hughes. Eu até acho que eu sei quem que é esse agente, viu? Mas vai lá, continua aí. Assim, e eu olhei pra ele e eu disse, cara, eu não vou continuar Adam Hughes, não gosto de super-herói, e eu vou continuar sendo eu mesmo. Ele disse, se o programa for grana, eu pago o seu preço. Eu disse, não, você não pode pagar meu preço. Meu preço sou eu, que não gosto de fazer super-herói, cara. Eu vou continuar fazendo outros trabalhos, nunca morri fazendo super-herói. E não também, nunca, e não tem nada a ver com a carreira dele, de verdade. Muito bem, sabe? E se me permite a pergunta, esse tal agente chama-se Dave Campite? Não. Olha! Não é ele. Ufa! Olha só, qual você pode citar o nome? Não tem problema não. Olha, eu não lembro bem, mas eu lembro ele falava com sotaque português muito bom. Em inglês, ele falava com sotaque inglês muito carregado. Eu lembro que o nome dele, o primeiro nome, Roger, não sei o que. Ah, então eu também não conheço não. Esse cara eu não conheço não. Tá certo. É americano, né? Ele falava muito bem português. Watson, você falou dessa sua experiência assim, internacional que te chamaram, assim, bancaram que tipo qualquer personagem da Marvel, qualquer personagem da DC que você desenhasse, assim, você teve alguma outra experiência internacional, algum caso legal que você queira contar, assim, sobre mais o mercado internacional? Teve um convite para ir morar na França. Trabalhar na França? Exato. Fazendo o quê? Para ser publicado em algo. E não lhe apeteceu Não, eu falei com o dono da editora, me convidou, eu estava como tradutor no outro lado da linha, né? Ele ia traduzindo, e eu perguntei para ele, disse, você vem para cá, nós temos residência para você, escola para os seus filhos, vai ter aulas francês na sua casa. E aí eu fiz a simples pergunta para ele. E aí, como vamos ser tratados, já que somos estrangeiros? Ele respondeu que não, como eu era artista, não haveria problema não. Eu digo, por acaso está escrito na minha testa que eu sou artista e na testa dos meus filhos, que eles são filhos de artistas, para não sofrer qualquer tipo de preconceito. Ele ficou calado, eu disse... Não. Então, Watson, você falou que você nunca gostou, né, do estilo de desenhar super-heróis e tal, né? Mas eu acho que um dos seus últimos trabalhos, antes dessa retomada da sua carreira, foi A Última Missão, né? Que você trabalhou com os personagens do Colonhese. Não, na verdade, esse trabalho eu fiz muito depois. Depois que eu abandonei os quadrinhos, eu não estava mais fazendo quadrinhos, eu estava me dedicando mais a curso, né? Ministrando o curso. Comecei em São Paulo, na verdade. E eu larguei os quadrinhos em São Paulo, porque eu fui fazer os livros, ilustrações para livros do Reino Universal, né? E aí passei 3 anos ilustrando livros, depois fui ministrar curso de desenho pela oficina lá de São Paulo, lá perto de casa, eu ia a pé, né? E esse trabalho, aí o último volume, eu fiz com fanzine. Bem depois que eu larguei os cursos de desenho aqui. Isso já foi nos anos 2000 já, né? Foi sim. Então, a gente conversando com o Mozart Couto, ele também é um cara que tem bastante anos de estrada. Aí ele falou que chegou um momento assim que ele parou e olhou assim pro mercado editorial de quadrinho e simplesmente ficou assim, já não tinha mais vontade, né, de participar daquilo, né? Esse período que você se retirou assim dos quadrinhos teve um pouco a ver com isso, Watson? Não, eu me retirei. A minha vida particular eu não tinha mais distância nem para nada, porque finais de semana eu precisei descansar, mas sempre tinha que dar entrevistas com jornais, sempre tinha que ir para um evento, eu não tinha mais sossego, eu estava muito estressado. Então eu dei uma entrevista onde várias editoras estavam me devendo, né? Não tinha pago, e eu chamei de vigarista, ladrão, e detonei aos outros, sabe? Saí, detonei todos os setores, dei os nomes deles, e sabia que ia haver represália. Então, me esperei, fui direto do aquilo, né? Já cutucou onde dói, né? Deixa eu te fazer uma outra pergunta, assim, uma das suas revistas, na época que você desenhava,
os heróis da TV, o Spielman, o Jaspion, foi responsável por um dos meus traumas de infância. Que foi que, acho que lá por volta de 92, alguma coisa, tinha uma revista do Spielman que você mandasse, assim, se você mandasse uma cartinha pra editora Abril, você concorria a um desenho original do Watson Portela. Isso era um destaque. Eu mandei várias e obviamente não ganhei. Mas isso vinha em destaque na página principal da revista do Spielman, assim. Como você mesmo estava falando agora que você foi um dos caras que lutou para ter um nome sempre publicado, assim, eu me lembro que na época do colégio, quando tinha essas revistas saíam, você era um nome que todo mundo sabia. Assim, então, tipo, já viu o novo gibi que saiu do Watson Portela e tal? E eu aqui, como todo mau jornalista, eu abri sua página do Wikipedia para procurar por pauta para entrevista, eu vi que você chegou a ganhar um fã-clube nos anos 80. Isso é verdade, essa informação? Olha, isso foi na época da Grafipar. Eu fui o primeiro desenhista a ganhar um fã-clube com o meu nome. Aí depois surgiram mais três clubes assim foram abertos em meu nome. Um deles na Paraíba. Eu lembro bem. E como é que era o seu relacionamento com eles? Como é que era essa coisa de fã-clube? Eles ligavam pra você? Você entrava em contato com eles? Assim, como é que era essa rotina? Era por carta, né? Eu escrevi para eles agradecendo e mandaram uma foto. Eles fizeram um desenho. O cara tinha 4 metros, tinha todos os personagens que eu já tinha feito em toda a minha vida. Aí mandaram uma foto enorme, mostrando todos os meus personagens que eles desenharam, sabe? E os outros também. E eu respondia a todos. E na época que eu trabalhava com as editoras, eu colaborava com os fanzineiros também. Isso fazia parte de mim, sempre faz parte, né? O fanzine. Eu sempre colaborei desde o início. Sempre gostei do fanzineiro, sempre dei força para os fanzineiros. Eu só queria que ele falasse um pouquinho sobre o que ele está fazendo agora. Eu sei que ele está com uma graphic novel infantil, né, Watson? Para lançar em algum momento agora. Exato. Eu estou terminando uma graphic novel. Os personagens não são meus. Então, são personagens infantis misturados com o meu estilo, né? Personagens cabeça rouca, se chama, né? E eu faço os personagens, mas o cenário, o resto, tudo é bem ao meu estilo, assim. E as outras figuras que aparecem também no meu estilo. É algo bem diferente. Trabalho infantil bem misturado com o meu estilo de trabalho. É uma coisa meio similar ao que foi feito naquele especial que foi muito premiado, que você participou, que foi o De Volta pro Futuro, né? Acho que a diferença é que naquela época você dividia a arte da edição com outro desenhista, né? Mas é um pouco disso, é uma mistura do seu estilo, né, com personagens infantis. Exato, mas só de Volta pro Futuro eu só fiz o cenário. O cenário, os personagens de fundo, né? Eu lembro disso. E os personagens de fundo. Eu fazia os personagens secundários. Todo desenhista fazia os trapalhões. Mas aí eu só fui o lápis, né? E assim mesmo foi quase um aluno para me concluir esse álbum, porque ele foi publicado lá embaixo. Sim, esse eu estou fazendo sozinho, né? Eu não falo por um arte final, por exemplo, um trabalho só meu mesmo, não tem arte final do outro. Isso é um trabalho aprimorado. Eu comecei em novembro e agora estou concluindo esse trabalho. Isso já tem editora, tudo já programado ou ainda não? Tem sim. Isso é um trabalho de Goiânia, é um trabalho do Christian Queiroz, que faz projetos para a cultura de Setúbal. Ok. Ele vai mudar, ele faz coisas lá e vai cuidar da edição e tudo mais. Eu queria saber, assim, dessa nova geração de artistas que tá aparecendo aí, não sei se você acompanha e tal. Queria saber se você conhece, se você gosta de algum, assim, se você admira o trabalho de algum artista, por exemplo, o Ivan Reis,
o Roger Cruz, o Rodney Buchanan. Não, cara, eu não chego no pé desses caras ainda não. Eu queria saber se você conhece o trabalho deles, se você admira o trabalho deles também, e não só nacional como internacional também, se você acompanha algum aí ou não. Se você poderia falar aí pra gente, cara? Há muitos anos eu não acompanho muito trabalho nacional e muito trabalho de muitos anos. Eu não leio quadrinhos há muitos anos, eu disse que eu não posso opinar sobre esse passado, eu nunca vou assistir trabalho, aí você já devia andar da minha parte mesmo. Não, entendi. Mas Watson, você teve algum, assim, por exemplo, ou no ramo nacional ou no internacional, um cara que você sempre foi fã, assim, um cara que você falou, puta, esse cara é foda, teve algum, assim? Como assim? Uma pessoa que você sempre admirou muito no ramo dos quadrinhos, assim, que esse cara desenha muito, por exemplo. Na época em que você acompanhava. Na época que você acompanhava. Tinha bastante, né? Tinha bastante caras, não só desenhistas europeus, mas desenhistas brasileiros, né? Aqui, quem que você achava, admirava, assim, desenhistas nacionais? Assim? Olha, em primeiro lugar, eu admirava demais o Cláudio Colina e o Chico. Mas tinha uns desenhistas que gostavam pra caramba, como por exemplo, eu não era desenhista profissional, mas ele fazia um fanzine, eu adorava, não era o desenho certo, mas era de humor, que era Arroz Integral, não lembro o nome, era um fanzine que eu curtia pra caramba por causa do desenho, que ele escrevia muito bem, eu conseguia me fazer rir, era o único, né? E de desenho mesmo, no início de carreira, um desenhista que eu achava muito bom era o Roger Cruz. Eu conheci ele quando ele estava trabalhar para uma editora onde eu trabalhava. Eu vi os trabalhos dele, é ótimo, assim, tinha um estilo muito bom. Mas depois que ele começou a fazer super-herói, ele disse que a pornografia não era arte, né? Achei estranho isso, mas tudo bem, ele mudou o estilo dele, parecendo João Madureira, né? Eu sou ator de João Madureira, já cumpriu, sei lá. Virou um padrão, sabe? Eu vou defender o Roger, porque é o seguinte, eu sou amigo do Roger também, eu conheço ele há bastante tempo. Inclusive eu ganhei de presente dele, chegou pra mim aqui o último livro que ele lançou, que é só com trabalhos autorais assim dele. Então, o que aconteceu com o Roger foi que ele foi agenciado por um agente que todo mundo conhece, né, que me agenciou um tempo atrás. Não vou citar o nome da pessoa, que já foi citado, mas o que aconteceu foi o seguinte, que se ele quisesse começar a trabalhar, ele teria que emular o Joey Madureira, ele teria que imitar o traço dele, tanto que ele começou imitando o Jim Lee, e depois ele teve que imitar o Joey Madureira, né, tanto que assim que acabou o contrato dele com a Marvel, ele não fez mais nada, ele quis sair mesmo, ele pediu pra sair, né, como diz no filme, né, pede pra sair, né? Então eu tô defendendo o Roger aqui, porque é um cara muito gente boa, um cara que tem um talento muito grande. Tanto que você vê o blog do Roger Cruz, ele coloca algumas coisas mais autorais lá, são muito boas, assim. Tem até mesmo a historinha que ele fez no Maurício, daquele gibi do Maurício de Souza, que ele fez a historinha do Gugu, que é muito boa, é muito bem desenhada a historinha, assim. Mas quando o artista ele tem liberdade, né, aí outro sentido, né? Até pegando esse gancho aí, Watson, você foi um cara que passou meio que ileso, né, nisso, né? Você sempre teve um cara que construiu uma fama, né, de quadrinista nacional e nunca precisou se sujeitar a esse tipo de coisa, né? A adequar seu traço a um estilo para se garantir o mercado. Como é que você conseguiu isso? Porque praticamente o último, né? Pois é. É o seguinte, eu não falei que era contra o Roger Cruz. Não, claro. O desenho dele, antes dele se envolver com o super-herói, com relação a seguir estilos, eu sabia que qualquer desenhista que fosse fazer super-herói tem que seguir um estilo. E eu não estou censurando o Roger Cruz, não, como eu já disse. Todos eles tinham seus motivos para fazer isso. Eu não censuro nenhum deles. Nem o Deodado, nenhum deles. Não estou censurando. Não, pelo contrário, eu consigo o Roger Cruz, era gente boa. Quando eu conheci ele, inclusive falei com ele, esse cara desenha bem, não vai pagar ele igual para
os outros pensando que os pagamentos eram diferenciados na época. O cara, não, mas ele está começando, não interessa. Ele é bom, e se você não paga legal para ele, outra editora vai e leva. E aí o editor pagou mais para ele. Então eu estou falando do trabalho dele, que é o que, na época, era muito bom. Era um trabalho bem personalizado para o texto. Agora, não estou censurando esse tipo de trabalho, quem quer que seja, os próprios editores, péssimo, detesto os trabalhos. A relação, eu não nasci para desenhar personagens de terceiros, muito menos super-herói, nunca soube fazer cara bombado. Até os super-heróis que eu fiz no último Povo Livre, eles não são bombados, são pessoas normais, não tem aquelas pontas todas que um Capitão América da vida, sei lá, esse monte de super-herói. Eu já gostei de super-herói até nos anos 60, 70, mas parei, foi fase. E depois começou a surgir aqueles absurdos, tinha feia no fórum, feia no ombro, feia em todo canto, feia até na bunda. Eu detestava aquele tipo. Até no cu dele, pode falar, Watson. Até no cu dele tinha teia. Tinha feia até no cu, velho. Eu ficava me perguntando como é que o Hulk faz pra cagar com tanta veia. Aí era bem por aí, entendeu? Aí eu digo, eu me nego a fazer super-herói mesmo. E aí fiquei fora dessa. Tá certo. Eu sempre fui autoral, cara. Eu sempre fui autoral e eu nunca quis. Eu sei, eles pagavam mais, a turma que trabalhava aí ganhava bem mais que eu. Mas eu sempre fui um cara que faço meus trabalhos por amor. Então eu digo, não vou me vender para os gringos, não vou imitar a da Rio, se eles querem, não vou imitar ninguém, nem vou fazer porra de super-herói veiudo, não, se for, eu não faço. Por isso eu fiquei... Eu, como trabalho com quadrinhos e tal, sempre tive esse sonho de trabalhar com quadrinhos. Chega uma certa hora em que você fica estafado mesmo, você fica cansado, cara, de desenhar tanta violência, tanto sentimento de vingança, essas coisas. É meio filosófico o que eu tô falando, assim, né? Mas é o que o Mozart falou com a gente uma vez, cara. Eu assino embaixo. Chega uma hora que você não aguenta, cara, entendeu? Então não tô falando mal do quadrinho assim, nem de editora, nem nada não, mas chega uma hora que você cansa de fazer sempre a mesma coisa, sempre aquele espírito de querer matar um ao outro e tal, você fica um pouco estressado disso. Então eu acho que o Watson, assim, que é da mesma geração do Mozart e tal, eles não se deram muito bem com isso por causa da filosofia mesmo de cada um, o jeito de pensar de cada artista, né? Eles como artistas o lance do Jasper, sei lá, o personagem que dava no original, teve um cara que foi sorteado e ganhou, e eu fiz o desenho a cores e fiz a dedicatória e foi a mandou do cara. Tá vendo, Tchê? Tá vendo, Tchê? Cara que ganhou. Pois é, eu não ganhei, cara. Eu mandei um monte de cartinha, né? Mas não foi eu que cuidei disso. Foi a própria editora que fez o sorteio lá. E aí veio o nome da pessoa e pediu pra desenhar. Pode falar com o Chainsaw, ele não vai ficar magoado, não. Pode falar que você não gostou, pode falar, sem problema. Então, me deram, eu não lembro bem o nome da pessoa, eu fiz o trabalho, fiz o personagem colorido, fiz a dedicatória e mandei, né? Outra coisa, outra coisa que vocês falaram antes, eu ia ressaltar, com relação do cansaço. Realmente existe um cansaço, porque para a moça já foi mais complicado, porque ele nunca saiu do limite. Para mim foi bem complicado, porque eu saí daqui, eu fui lá no Rio, depois no Paraná, depois São Paulo. Então era muito desgastante você trabalhar o tempo todo e ainda dar palestra, e ainda tinha um boçal, perguntar para você, quanto o Disney tá vendendo? Eu falei pro cara, o que eu tenho a ver com o Disney? Foda-se a Disney, né? E de repente chega um cara e vem cobrando, sabe? De mim. Cara, você deveria fazer assim, assado. Aí eu olhei pra cara dele. Eu disse, você trabalha muito? Ele disse, eu trabalho num banco. Eu digo, você fica com a sua bunda sentada o tempo todinho
E ainda vem criticar sem saber como é os bastidores do quadrinho. Cara, vai pra casa, velho. Eu não vou te responder, não. Você não sabe de nada, sabe? Porque, tinha sempre esse tipo de gente na Ih, meu filho, é todo dia, viu? Todo dia. E apesar daquela multidão de gente, geralmente as perguntas eram direcionadas para mim. Eles sempre faziam esse tipo de pergunta e ficar virado. Então eu respondi à altura. Eu tinha que ser... Já estava cansado, estava meio estressado. Senti que não dava mais para mim. Não dava mesmo. Porque morando lá, não tinha mais minha vida particular. Eu não podia ir numa livraria. Eu tinha que dar autógrafo. Não podia ir fazer nada. Eu gostava de tocar violão, nas horas vagas, gostava de ouvir música, gostava de gravar clipes, dessas coisas, né? Assistir filmes. Eu não podia me dar o luxo de fazer mais nada disso. Eu estava perdendo a minha vida particular com os quadrinhos. E eu tinha meus problemas, como todo mundo tem. Eu sou uma pessoa normal, como qualquer um, certo? Então eu tinha que... Aí comecei a cansar, que começou a me dar um canso tão grande, cara. Aí eu decidi dar um basta. Eu digo, não, agora chega, vou me afastar, não vou mais voltar. Eu tinha decidido não voltar mais. A gente chegou, infelizmente, ao fim do nosso programa, que a gente também tem um tempo limitado, que a gente quer colocar esse programa já na sexta-feira, já no ar, porque tá todo mundo ansioso, né? Eu tava até brincando com o réu aqui, antes de começar a entrevista, falei, puxa, cara, tô nervoso pra caramba pra começar, mas o Watson só tem a agradecer a você aqui, em nome de todo mundo do MDM, por ter aceitado participar. A gente sabe que, puxa, já é segunda-feira, já são 11 horas da noite, é tarde, então a gente, puxa, agradece muito a sua disponibilidade. Você quer deixar algum último recado, alguma última coisa, Watson? Primeiro, agradecer a vocês. Para mim, eu sempre disse, o retorno que eu fiz é o reconhecimento do Deus, né? E os elogios que vocês me fizeram, eu agradeço de coração, porque isso é o resultado de muito suor. Eu só consegui isso através do meu suor, da minha batalha, da minha luta. E quero ressaltar assim, eu jamais critiquei desenhista brasileiro nenhum deles, certo? Porque somos todos companheiros de batalha, passamos pelo mesmo sufoco, todo desenhista brasileiro passou. Alguns que passam, e alguns tiveram que passar coisas bem piores, como o Roger Kuster, fazer o trabalho igual a João Madureira, que é um cara. João Madureira, para mim, a vaca, ele copia os trabalhos dele, dos japoneses, e meteu o pau no Roger Cruz. E eu fiquei pau da vida com ele, não o Roger Cruz, o João Madureira, né? Uhum. Então, essa rapaziada, essa galera, não importa como eles tenham ido, para que lado eles tenham ido, certo? Eles estavam na luta deles, cada um tinha seus motivos, certo? E eu respeito isso. Se eu não fui, eu tinha meus motivos. Certo? E por isso, não é por isso que eu estou censurando ele, não. Eles tiveram os motivos dele para poder ir. Eu tinha família para sustentar, mas não me sujeitei, porque eu não tinha saco para super-herói. Mas eles foram lá e deixaram o nome dele lá nos Estados Unidos, fizeram o nome dele. Valeu. E agradeço a vocês demais pela oportunidade de depois de tanto tempo estar aqui falando com vocês, né? E agradeço pela recepção. Estou aqui, sabe, para quando vocês precisarem, estou à disposição, uma boa assim, sabe, eu não tenho frescura, não. Eu não sou um cara fresco, não, nem arrogante, e nem sou de meter pau em ninguém. E aí, agora, meto pau em vigarista. Vigarista, ali eu meto pau. Então precisa participar de mais podcasts do MDM. Pois é, aqui a gente mete o pau em todo mundo aqui. Pode meter o pau aí. Pode meter o pau aqui, viu? Tá falando do blog, pode ser? Pode, claro. Pode, o que claro. você quiser, tudo aí tá pra pode você, fazer cara. o jabá aí, pode fazer o jabá, você quiser. cara. Alô, atenção, jabá, do meu blog, Watson Portela Oficial Programa, Blogspot. Devidamente anotado. Tá aqui, ó, Watson Portela Oficial, acabei de acessar. watsonportelaoficial.blogspot.com. Pô, show de bola, tem as coisas antigas, cara. Eu Que tô já massa. anotando aqui. Vocês vão. Quem cuida do blog é o Moloch. Watson, é isso, cara. Muitíssimo obrigado, tá, por você ter disponibilizado mais uma vez esse tempo com a gente. Queria até, se pudesse, quem sabe no futuro a gente fazer um outro podcast, a gente
não sei, conversar um pouco mais sobre o quadrinho nacional, enfim, a gente queria só deixar mais um convite aberto para você. Sempre que precisar, as portas estão abertas aqui pra gente, tá bom? Pra divulgar qualquer trabalho novo que você esteja fazendo. Qualquer trabalho novo, é só chamar. Falar mal dos outros também, pode chamar legal. a gente aqui, entendeu? As portas estão sempre abertas, tá bom? Tá bom. E qualquer coisa aí, o e-mail de contato é Rafa Portela, @hotmail, Rafael Portela, _hotmail. Ok, Watson. Já fiz o jabá. Tá certo. Muitíssimo obrigado, Watson. Valeu. Então, Rafael, obrigado aí também. Pela mesmo, Rafael. Toda aí, cara. Porra, você foi nota 10, cara. Valeu mesmo. Opa! Oi, Rafael. Rafa, valeu, viu, cara, pela assistência aí, por ter dado a força aí pro teu pai aí. Valeu mesmo, cara. Obrigadão. Valeu por ter feito esse intermediário entre a gente. Valeu mesmo, cara. A gente, tá todo mundo aqui felizão. Que nada. Fica à vontade, qualquer coisa, né? Tá. Gente, tava... Mas aí, quem sabe o próximo não vai ser eu. É verdade. Olha aí. Filhinho de peixe, peixinho né, não? Aproveita põe logo aí pra colocar Ed Portela, Blogspot. Ok, valeu Felipe, valeu Ivo, valeu Rafa, valeu Rodney. Um abraço a todos e vou passar pra ele. Qualquer coisa estarei aqui. Valeu Rodney, valeu Rafa, valeu Ivo, valeu. Vamos para a leitura dos comentários. Você quer... Não quero ir. Tá bom, desculpa. Eu vou se eu quiser. Tá bom, desculpa então, tá? Só carinho. Por favor, senhor Rodney, você... agora sim. A vossa senhoria poderia ler os comentários de hoje? Claro. Como diria o Didi, nobres embaixadores, nobres bacharéis. Nobres bacharéis. Eu escolhi o comentário aqui do Gelani. Olha, puta que pariu, cada nome que aparece nessa leitura de comentários. Vamos lá, Gelani. Deus com cabeça de elefante e um monte de braço. Pontinho. Isso explica porque o Brasil exporta vários desenhistas e quase nenhum roteirista. Inteligência impera. Ô Gelani, se por um acaso você já leu algum conto do Howard sobre o Conan, ou se você já leu alguma historinha do Conan, existe uma história chamada A Torre do Elefante, que inclusive... Quando o Barry Smith desenhou, ganhou o prêmio Eisner de melhor roteiro e desenho, tá? Então, menino, tem o Deus Elefante lá com cabeça de elefante. Então, menino, seu inteligente. Menino. Ora. Não, só ele tá criticando que é uma ideia idiota ter uma divindade com cabeça de elefante e vários braços. Ele nunca viu o Kali. Ele não conhece o Ganesha? Essa mula que o Ganesha existe na mitologia. Existe há, sei lá, 5 mil anos essa porra. Qual é que é o nome desse cara aí, Rodney? É o Gelani. Alguém já quer indicar ele pro Capivara? Não, já é. Já é? O Hel, manda ele pra Capivara Humana da semana como se fosse o He-Man dando o recado do desenho final. Vai lá. Olá, amiguinhos. Hoje descobrimos que o Gelani, além de Capivara Humana, é o cara mais burro da face da Terra. Ah, Gorpo, você é uma gracinha, cara. Meu Deus, que visão do inferno. Cara, surreal. O He-Man dando uns fox no Gorpo, meu Deus. Cara, por que buraco, cara? Será que o Gorpo... Porque ele não tem perna, não tem nada, né, cara? Não, então, de baixo... O buraco embaixo é um grande dele, cu, será que é cara. o dele? Deve ser um grande cu, cara. Como é que o Gorpo ele faz... é extremamente vulnerável, ele, então, né? É, cara. O arete mete toda a cabeça ali. Meu Deus do céu, vai. Continuando aqui, vamos voltar pra essa porra. Aí o Rubens vira e fala assim: merda de filme,
merda de convidado e merda de podcast. O padrão é esse. Por que você escuta ainda essa porra? É, então? porque nós temos merdas de leitores, é por isso. Merda de leitor, né? Assiste novela, então, porra. Beijo. Vai, Hel, você tem comentários aí? No comentário do podcast, o Creed fala o seguinte: reclamar de toalhas bagunçadas pela casa, limpar a máquina de lavar roupas, realmente, o Nerd Reverso é a mulher da relação. Aí... Procede, Tindy? É a mulher mesmo? Ele não sei, agora ele não tá mais aqui em casa. Então, mas hoje, outro dia lá no trabalho, ele falou, como é que era? Que ele tava falando da senhora Nerd Reversa aí, que ela falou que tem muito pulso firme, né? Que ela manda no Nerd Reversa, aí ele falou, não é ela que tem pulso firme, eu é que sou um frouxo mesmo, né? Então sim, Nerd Reverso é a mulher da relação. Pra ele estar num casal, sendo que sou eu e ele ser a mulher da relação, é porque ele é muito mulherzinha mesmo. É muito bicha mesmo. Comentário do Rod Rodman, ele fala assim: não é por nada não, Change, mas até as edições que o Coxinha fazia pro podcast ficavam melhor que essa que você fez. Não foi. Aí ele falou, eu ouvi com o fone de ouvido e tinha hora que as músicas de fundo abafavam o que estavam se falando. Ô, Rod Rodman, ó, eu vou falar pra você. Eu tinha até contratado o Malandrox pra fazer a edição do podcast, mas o Change chegou, não vai não. Sou eu que sou o cara. Eu que sou o fodão. Eu que sou o senhor fodão. Eu sou o fodão. Mas esse lance da música... Depende do fone. Ser mais alto. Não, é proposital, porque vocês afinal estavam reclamando que o pod tava ruim mesmo. Aí a gente coloca a música alta pra vocês ficarem ouvindo a música e não escutarem as... Não tem culpa se você não tem um fone com equalizador foda como o meu tem. tá bom? Certo. Pobre. Vai. O DLM 1982, ele fala assim: porra, que podcast mais escroto. E esse Corto, que cara chato. O que ele tá fazendo no MDM? Aí o Corto responde assim: nunca ouviu falar em comediante de escada, seu ignorante? Eu sou chato que faz parte do plano. Aí eu digo: Corto, não faz parte do plano. Você é chato, você é chato mesmo, cara. É igual o Nerd Reverso e o Bugman falam a mesma coisa aí, ó. Personagem chato, eu não sou chato de verdade. É mentira, eles são muito chatos, sim. Tem um podcast sobre a Anne Hathaway vestida de mulher gato com orelhinha. Aí o post é. Aí eu não sei por que diabo que os caras começaram a falar de traveco no meio do... Tá. Por que já? Puta que pariu, Por quê? Por quê? Você ainda se surpreende com isso? Por quê? 99% do blog, né? Vai. Aí o Ricardo fala assim: uma questão filosófica. Aí, como nós temos um filósofo aqui na mesa, eu vou transmitir pra ele a questão. Você prefere pegar um traveco igual a Anne Hathaway, tipo, idêntico a ela, mas com um pinto, ou uma mulher igual a Dilma? E aí, Augusto? Tem que escolher uma, velho. Vai lá, filósofo. Cara, pensou demais. Tem que escolher, é uma ou outra. Vai lá, Hathaway com pinto ou a Dilma? Páreo duro isso aí, cara. Eu acho que eu fico... demais, eu acho que eu fico com uma mulher igual a Dilma, cara. Demorou, hein? É o gênio gaúcho. Eu acho que é isso. Eu acho que o único que iria na Hathaway com pinto do nosso não estado está aqui, na mesa. Não está na mesa hoje, né? Mas todo mundo sabe quem que é, né? Tem um aqui do Pastor Galileu que em algum... no post do Superman não vai ser S2 coraçãozinho que o réu fez. Ele pediu pro réu postar uma foto dele, então tô só transmitindo. Vou postar uma foto só da minha giromba pra ele. Pra ele rezar, ele ajoelhar em cima e rezar. O Creed vai botar ela no altar. É verdade, ele vai tirar do Malandrox e botar a sua lá. Comentários aqui rapidinho do Mo Mandrake, fez o melhor comentário de todos. Teve uma galera reclamando do bifovo que eu fiz, né? Que eu coloquei as fotos, dei a receita. Aí todo mundo tá falando: ai, que nojo, gorduroso, não sei o que. Aí veio o Mo Mandrake e falou a mesma coisa. Ixa. Quem tem nojinho do bifovo é o mesmo tipo de viado que diz que a Nana Gouveia tá gorda. Cara, perfeito, cara, perfeito. Não manda podia... um abraço pra ele, vamos dar um prêmio. Dá um prêmio pro Mo Mandrake, melhor comentário da semana. Não fala isso, que ele já ganhou um prêmio no programa passado e não recebeu até hoje. Tá mudando! Só dizer pra ele que ele só não recebeu
porque os Correios entraram em greve. É verdade. 3 meses, né? Que o Correio tá em greve, né? Comentário aqui do Thiago. Cara, olha isso, cara, velho. Puta que pariu. Aí a gente fez o post lá do trailer do Cavaleiros do Zodíaco, que tem que eles recriaram alguns momentos do anime e botaram aquela cena que o Shun dá uma encoxada no Yoga, assim, né? Que ele, tipo, abusa sexualmente do Yoga. Aí fez um monte de piada, fez um monte de brincadeira. Aí o cara vai e fala: pessoal, esse lance do anime parece ser um ato de sacrifício, pois o Yoga estava tão congelado que o Shun podia morrer no processo. O cara fica puto com essas coisas. Morrer com o processo. Ele foi queimar a rosca do lado do outro pra aquecer o outro. Aí, morrer como? O fato do Shun deitar-se por cima do Yoga para aumentar seu calor corporal. Aí não tem nada demais para a cultura japonesa, porque os japoneses ficam deitados, encoxados um no outro. Isso é normal, né? Cara, é normal. O japonês vive imaginando tentáculo alienígena entrando em cu e buceta de pessoa. Um homem deitar em cima do outro, pra eles é normal mesmo. É normal, né? Ele falou que ficou puto com isso, que mas é que ele escreveu um monte de coisa e falou: mas eu nem mais ligo pra isso. Tô vendo que não liga, né? Aí, enfim, outro post que eu fiz foi sobre, que acabou de entrar no ar, foi aquele do jogo da vida, né? Novo jogo da vida da família moderna, que eu coloquei que, imagina se então ter a profissão leitor do MDM, né? Se tivesse a profissão leitor do MDM no jogo da vida, tipo, o cara já ia começar devendo dinheiro, a cada movimento diminuiria 3 casas, que só poderia ter parceiro do mesmo sexo e tal. Cara, eu acho que o MDM tinha que comercializar isso aí, na boa, cara. O jogo da vida é MDM, vamos fazer. Aí teve uma galera que ficou falando aqui, né? Tipo, tem o Superman, falou assim: profissão leitor do MDM, continuação. Se for demitido, terá que ficar uma rodada dividindo o apartamento com o Nerd Reverso. Se ficar bêbado, terá que dormir de conchinha com um leitor gay de sua escolha. E se for pego na importadora do Ultra, terá que assistir o vídeo do sapão com a meia na rola. Aí vem o Max Ricardi: vocês falam dos leitores, e se tivesse a profissão MDM? Se comprar um box de DVDs, tem que comprar o boneco de R$50 junto. Se for pra Europa, tem que dar uma passadinha na zona. Tem que ser gay ou ter língua presa, ou os dois. Opa, ratinho! E tem que bloquear um leitor por semana. Aí falar nisso, o Riei voltou, hein? Voltou? Agora ele tem que avisar o porco, que ele é o Shuma Gorachi agora. Mais um pra ele bloquear. O Sir Jones Cast também falou que outro da profissão leitor do MDM tem que recitar Marisa Monte, né? Quem se lembra? Esse foi o pior. Cara, numa boa, o que passou na cabeça dele pra ele fazer aquilo? Não sei, cara. Pior, colocar no YouTube, velho. A gente não pode mais falar dele, que ele pediu pra não falar. Inside de artista. Alternativo. Outra coisa, servir de coxinha pra ala rosa do blog, dar voadoras em quem merece, quem não merece, chupar o próprio pau, ter os pés errados, ser citado no próximo podcast, explodir os outros em BH, fazer um post rosquinha de merda, fazer os leitores de seu blog se unirem e criarem um blog, e quando ele estiver fazendo sucesso, trazer os leitores para o seu blog como estagiários efetivos. Curtir... Isso o MDM faz muito. Curtir transexuais e de curtir a padaria. Nossa. E shortinho. E atenção, um desafio aqui do Renan Passos, que ele falou: onomatopeia de porrada na mesa. Falou assim: eu imito o Silvio Santos melhor do que qualquer um aqui nessa porra. Rodney Bukemi, eu te desafio. Então, Renan Passos ou outros leitores que quiserem desafiar o Rodney Bukemi para um duelo de imitadores, mandem seus arquivos em MP3 para melhoresdomundo.net@gmail.com, que se você for selecionado, você participa do podcast em um desafio de imitadores nacional com o Rodney Bukemi. Topa o desafio, Rodney? Topo. Vai, vou colocar. Você já tem o troféu do melhor imitador do Brasil aqui do MDM. É claro, meu Deus! Quero ver imitar. Esse que eu imitei agora, quem que é? O Agnaldo Ele é tão bom que ele imita, nem sabe quem é o cara. Nem sabe quem ele é, mas ele imita. Então, quem quiser desafiar o Rodney Bukemi para um duelo de imitadores, manda pra gente um MP3 de você fazendo alguma imitação, que você participa aqui do podcast durante 1 minutinho e depois a gente desliga na sua cara. Então, até o próximo podcast, seu bando de inúteis. Tchau!